Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor aqui nesse dia? Apocalipse 2, a partir do versículo de número 3. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abri-la. Se você trouxe no smartphone, você pode acessar. E se você não tem nem a Bíblia, nem o smartphone, acompanha comigo aqui no telão, amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 3 diz: você tem perseverado e tem suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Pode seguir? Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Pode seguir, por favor? Lembre-se de onde você caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Versículo 7, por favor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, árvore essa que está no paraíso de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, fala conosco nesse dia. Queremos ouvir a Tua voz. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca, somente a palavra do Senhor seja ouvida. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu falo com você nesse dia sobre o tema o retorno do rei. Diga para quem está pertinho de você: o retorno do rei. Quantos estão ansiosos pela volta de Jesus aí? Sacode o seu irmão e fala para ele: eu não vejo a hora de me encontrar com o meu rei. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? Eu não sei você, mas eu não vejo a hora, amém, meus irmãos, de nos encontrarmos com o nosso Senhor. E por que eu faço referência a esse assunto nesse dia? Diz um grande teólogo da história da igreja, Karl Barth, que um bom pregador é aquele que tem um jornal nas suas mãos e também a Bíblia em suas mãos. É aquele que carrega um jornal na sua mão direita e a Bíblia na sua mão esquerda, ou o jornal na sua mão esquerda e a Bíblia na sua mão direita. Ou seja, é impossível, irmãos, ignorarmos os fatos que estão acontecendo se olharmos também para a palavra de Deus. Ou seja, nós vivemos um momento na nossa história que o mundo se volta para Israel. O mundo se volta para um conflito que existe agora no Oriente Médio entre Israel e grupos terroristas. E é óbvio que isso desperta no coração da cristandade, no coração da igreja, uma expectativa sobre o retorno de Cristo. Afinal de contas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, existe um lugar muito especial para Israel no desenrolar da história de Deus. Existe um lugar muito especial para Israel nos eventos do fim. E é fácil perceber isso. É só você olhar para os profetas do Antigo Testamento e você olhar também para as cartas de Paulo. Se você olhar para a carta de Paulo em Romanos, no capítulo de número 9 até o capítulo de número 11, você vai ver Paulo descrevendo o plano de Deus na história, que envolve a salvação dos gentios, mas também o alcance dos judeus. Paulo chama esse momento que nós estamos vivendo na história de um grande número de cristãos gentios convertendo de a plenitude dos gentios. Mas Paulo também fala de um momento em que uma grande quantidade de judeus há de ser alcançada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém crê nisso aqui? Diga glória a Deus. E Paulo chama isso de a plenitude dos judeus. E Paulo diz que se o evangelho alcançando os gentios tem resultado em muita glória, ele diz: imagina o que não vai acontecer quando os judeus começarem a se converter. Diga glória a Deus. E irmãos, isso de certa forma já tem acontecido.
Há alguns anos atrás era impossível praticamente você encontrar um judeu que professava Jesus como o Messias prometido à casa de Israel. Mas hoje, quando você vai a Israel, você vai a Jerusalém, você já tem igrejas ali, de irmãos que como eu e você tiveram um encontro com Cristo e hoje confessam: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Messias prometido à casa de Israel. Você pode dar glória a Deus por isso? E isso sinaliza para nós que as profecias a respeito do fim já estão recebendo o seu cumprimento. Mas a Bíblia também diz que antes desse tempo em que Jesus há de alcançar com grande glória os judeus, há um tempo que antecede esse momento, de grande conversão, de grande mobilização e salvação dos judeus. E a Bíblia chama esse tempo de grande tribulação, grande sofrimento. Ou seja, antes de um tempo de glória que há de alcançar esse povo, o mundo há de ver esse povo sofrendo também em grande escala. E é óbvio, uma vez que nós estamos conectados diretamente a esse povo, pela fé, pela expectativa bíblica, uma vez que de certa maneira nós herdamos o legado espiritual que Deus trouxe sobre esse povo, os cristãos vão sofrer com os israelitas. Chegará um momento, gente, que a comunidade mundial vai se voltar contra essa etnia, contra essa raça. E o único lugar que esse povo há de encontrar respaldo, há de encontrar algum tipo de suporte, segurança, será na igreja. E então nós, infelizmente, sofreremos juntamente com os judeus. E é exatamente por isso que o nosso coração desperta, quando nós olhamos para o Oriente Médio e vemos um conflito como esse. Porque nós estamos vendo Israel cercado de praticamente todos os lados, ainda que todas as nações ali não estejam envolvidas nesse conflito, mas nós vemos Israel sendo bombardeado e atacado por duas frentes. E a gente sabe que de certa maneira isso sinaliza para nós uma expectativa a respeito do fim. É por isso que o nosso coração fica ansioso, é por isso que o nosso coração ele fica mexido. Eu não sei vocês, mas eu estava esses dias assistindo uma aula que eu dei, gente, há 15 dias antes de começar esse conflito. E eu não penso que isso tenha sido à toa. Nós estivemos em Israel o ano passado, por meados de setembro, e 15 dias antes de estourar esse conflito, as notícias a respeito de Israel e do Oriente Médio eram completamente diferentes. Israel estava entrando num acordo de paz com a Arábia Saudita, e isso certamente influenciaria a relação de Israel com outras nações ali. E aí, 15 dias antes de estourar esse conflito, eu estava dando uma aula e eu compartilhei com os alunos. Eu tenho o áudio gravado para confirmar o que eu estou falando. Eu falei com eles: eu estou com uma saudade de Israel. De certa forma o meu coração está tão saudoso a respeito de Israel, e não tinha um motivo. 15 dias depois começou esse conflito. E eu não sei se essa é a sua experiência, mas essa é a minha. Eu amo tanto esse povo, eu amo tanto o povo de Israel, uma vez que nós estamos conectados a eles pela fé de Abraão. Eu amo tanto esse povo como se a dor deles fosse a minha dor. Mais alguém aqui? Como se o sofrimento deles fosse o meu sofrimento. Não é que nós não amamos os palestinos, amém, irmãos? Não amamos os árabes, não amamos os libaneses, não amamos os egípcios, não amamos as nações que circundam Israel, não é isso. Mas para nós Israel tem um lugar muito especial no nosso coração. Afinal de contas, nós fomos conectados à herança, ao legado espiritual deles, amém, meus irmãos? Então é difícil você ver um noticiário que fala a respeito do sofrimento desse povo e de alguma forma o seu coração não ficar pequenininho. A pastora Camila Barros, o dia que ela esteve aqui compartilhando conosco a palavra, ela falou: olha, talvez você esteja vivendo esses dias algum tipo de desconforto, que você nem sabe o porquê, talvez você nem tenha ideia. Eu não sei se você viveu isso, mas eu conheço muitas pessoas que durante esse tempo de guerra entre Israel e o Oriente Médio, elas estão desconfortáveis. E se você perguntar assim: irmão, por que você está desconfortável, por que você está triste? Ele vai dizer: eu não sei. Mas eu sei te dizer o porquê. É porque de alguma forma uma parte da sua família está sendo
bombardeada, está sofrendo. Você está vendo uma parte da sua família sendo sequestrada, sendo morta de forma cruel, abrupta. E isso não pode deixar o seu coração em paz. Isso faz você carregar dentro de você um senso de compaixão gigantesco e levar você a sofrer juntamente com aqueles que você ama e talvez nunca nem tenha conhecido. Isso desperta em nós esse senso de urgência a respeito dos eventos do fim. E é óbvio, irmãos, que todos nós queremos estar preparados para isso. Afinal de contas, a vinda de Cristo é iminente, as profecias estão se cumprindo. Eu não tenho tempo aqui nessa manhã de examinar com você a forma como as profecias bíblicas estão se cumprindo, mas eu quero ajudar você nesse dia a estar preparado a respeito desse evento que certamente é o maior evento da sua vida. Tem alguém comigo aqui? A vida de um cristão, já disse isso para você, se resume em 2 momentos. Primeiro momento, o dia que ele conheceu a Cristo. Segundo momento, o dia que ele vai se encontrar com Cristo. Vou repetir isso, amém? Pelo amor de Deus, tem algum pentecostal comigo aqui? Alguém que ama a vinda de Jesus? Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. A sua vida se resume a esses 2 momentos. O dia que você conheceu Cristo e o dia que você vai se encontrar com Ele. E o que nós fazemos entre esse primeiro encontro e esse segundo encontro é determinante para a gente saber se nós vamos estar prontos ou não. Se nós vamos estar preparados para isso ou não. E é exatamente essa a intenção da carta, do Evangelho, do livro do Apocalipse. A intenção de Jesus por meio dessa carta, irmãos, não é nos trazer terror, não é nos trazer medo, não é nos trazer pânico. Tem gente que não leu o Apocalipse porque fala assim: pastor, é muito sangue num livro só, pastor, é muita destruição num livro só. Mas, meu irmão, a intenção do Apocalipse não é dar a você o sentimento de um filme de terror. Amém, gente? Quem aqui já assistiu um filme de terror algum dia na sua vida? Né? Eu lembro uma vez, vocês estão comigo, gente, nesse dia? Eu lembro uma vez que eu era adolescente, né? Adolescente gosta dessas coisas. E eu resolvi que eu queria assistir o Exorcista. Alguém já assistiu o Exorcista aqui? Não assiste não, irmão, em nome de Jesus, amém? Eu assisti. E eu fiz questão de assistir a versão estendida, que era sem corte. Eu lembro que eu fiquei uma semana sonhando com o demônio. Eu fechava o olho para dormir, eu vi os demônios pulando em cima de mim. Não é essa a intenção do Apocalipse. O Apocalipse não quer trazer a você esse sentimento de pânico. Pelo contrário, o Apocalipse quer gerar em você esperança. Porque a despeito da desolação e do sofrimento que há de tocar o mundo, a Bíblia diz que o nosso Senhor vencerá. Nós venceremos com Ele e estaremos com Ele para sempre. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? O Apocalipse não é uma revelação a respeito dos eventos do fim, mas a revelação daquele que tem o controle da história. Esse livro fala sobre Jesus e a maneira como Ele espera que eu e você estejamos prontos para esse que certamente é o maior evento da nossa vida. A Bíblia diz em Apocalipse que João está preso na ilha de Patmos e no dia do Senhor, possivelmente um domingo, a Bíblia diz que mesmo preso ele ouve uma voz que fala com ele. A Bíblia diz que essa voz é como a voz de muitas águas, e João se volta para ver quem fala com ele. E quando ele olha, a Bíblia diz que ele vê alguém com os olhos como chamas de fogo, o rosto brilhando mais do que o sol, os pés como bronze reluzente, a roupa branca como nenhum lavandeiro da terra poderia purificar. Na sua mão direita ele tinha 7 estrelas e ele caminhava entre os 7 candelabros de ouro. E a Bíblia diz que Jesus fala com ele: João, sou eu que estou falando contigo. Eu estive morto, mas hoje eu estou vivo e eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, João, as coisas que hão de acontecer, aquelas que estão acontecendo e ainda aquelas que hão de acontecer. E, irmãos, a intenção de Jesus é mostrar para João que, de uma forma muito diferente daquela que João havia conhecido o Senhor, Jesus agora ele tem o controle completo de toda a história. A última vez que Jesus havia conversado com os discípulos sobre esse assunto a respeito do fim, havia acontecido em Mateus capítulo 24 ou Marcos capítulo 13.
E a Bíblia diz que Jesus havia dito para eles: olha, estejam preparados, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Mas agora que Jesus foi levado aos céus, Ele está sentado à direita do Pai, Ele não tem mais esse conhecimento limitado sobre os planos de Deus. Agora Jesus tem a compreensão precisa dos eventos a respeito do fim. Ele sabe o tempo e Ele sabe a hora. Tem alguém comigo aqui que pode dar glória a Deus por isso? Enquanto a sua humanidade, enquanto o seu ministério na terra, Jesus não tinha essa consciência completa, e Ele deixa isso muito claro. Mas agora, irmãos, sentado à direita de Deus, em uma posição exaltada, Jesus compreende perfeitamente o seu papel, o papel da igreja, o papel de Israel, e todo o desenrolar do plano de Deus. É por isso que Ele aparece a João dizendo: João, prepara a minha igreja, porque o tempo está próximo. E Jesus vai preparar a igreja de duas maneiras. Primeira, descrevendo para ela o caráter que ele espera encontrar na igreja. E a segunda maneira, alertando ela a respeito dos desafios. Isso vai se dar, irmãos, durante todo o livro. A expectativa do Apocalipse é: Jesus quer nos ensinar a como ter o caráter do tempo do fim, e a como estarmos preparados a respeito dos desafios do tempo do fim. E isso acontece também nessas 7 cartas que nós acabamos de ler, alguns trechos da primeira carta escrita por Jesus às igrejas. São 7 igrejas, irmãos, não porque essas eram as únicas igrejas que existiam. Se você ler a sua Bíblia, você vai ver que a Bíblia conta a história de muitas outras igrejas. Você tem igreja em Corinto, você tem as igrejas da região da Galácia, você tem igreja em Roma, e essas igrejas não são mencionadas por Cristo. São apenas 7 cartas direcionadas a 7 igrejas. Por quê? Porque 7, dentro da estrutura do Apocalipse, fala da totalidade, da perfeição. Ou seja, essas 7 cartas revelam tudo o que Jesus esperava ensinar para a igreja daquele tempo, mas também para a igreja dos nossos dias. Porque, irmão, presta atenção, a diferença entre o que aquela igreja experimentava e o que nós experimentamos não são os diferentes tipos de sofrimento, mas é a intensidade com que esses sofrimentos irão se apresentar a nós. O caráter que Cristo espera encontrar na igreja é o mesmo, seja no século I, seja no século 21, o caráter que Jesus espera encontrar em mim e em você é o mesmo. Você pode dar glória a Deus por isso? Os desafios é que se tornarão diferentes, não por serem distintos, mas por serem mais intensos. À medida em que o tempo do fim se aproxima, Satanás vai tentar de todas as formas impedir o estabelecimento do reino de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você: ele já está derrotado. Diga para quem está perto de você: você vai vencer, meu filho. E quais são esses desafios? Esse segundo capítulo apresenta aqui para nós 4 desafios, e o terceiro capítulo apresenta mais 3, são 7 desafios. Mas juntamente com esses desafios nós temos promessas que estão conectadas ao caráter que Cristo espera encontrar na igreja, e também a recompensas para quem guardar esse caráter, recompensas para quem decidir viver esse compromisso de fidelidade. Amém, meus irmãos? Qual é o primeiro desafio que o Apocalipse nos apresenta aqui? O primeiro desafio que o Apocalipse nos apresenta, irmãos, é o desafio da frieza espiritual. Fala com quem está perto de você: frieza espiritual. Jesus fala que ao final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, diga para quem está perto de você: leia a Bíblia, meu filho. Tem alguém comigo aqui? Diga glória a Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, quase todos, esfriaria. Diga comigo: quase todos. Diga: mas não de todos. Diga: quase todos, mas não de todos. Diga: o meu não vai se esfriar. Alguém pode dar glória a Deus por isso? O nosso não vai se esfriar, amém, gente? O fogo arderá continuamente no altar e ele não se apagará. Mas por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E perceba, irmãos, o que faltava a essa igreja não era obras,
não era compromisso com a palavra e nem uma ética baseada nos valores de Deus. O que faltava a essa igreja era amor. Fala comigo, amor. A fé cristã, irmãos, não é um conjunto de regras e doutrinas. A fé cristã não é o nosso desempenho. A fé cristã é o nosso amor por Deus. A fé cristã é o nosso relacionamento com Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Ou seja, se você tira o amor do cristianismo, o que é que sobra? Vou dizer para você, sobra religião. E muitos de nós pensam que religião é suficiente para Deus. Ou seja, dar tudo do lado de fora, mas não dar o meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está interessado no que você pode dar para Ele. Deus está interessado no seu coração. A Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. Azulato, mas o amor não se revela em atitudes? Sim, mas nem sempre atitudes estão conectadas a um coração que ama. Exemplo, Jesus denuncia os fariseus dizendo, vocês são bonitos por fora, mas mortos por dentro, sepulcros caiados, em Mateus capítulo 23. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala que nós podemos ter atitudes de abnegação, entregarmos até mesmo o nosso corpo para ser queimado, mas isso pode ser desconectado do amor. E o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja, você tem obras, mas você não tem amor. Então, irmãos, presta atenção, é possível vivermos uma vida cristã esteticamente maravilhosa e internamente morta, que não está conectada a um coração que ama. E presta atenção, queridos, esse esfriamento do amor não é uma coisa que acontece sem a gente perceber. Tem alguém comigo aqui? Esse esfriamento do amor não é uma coisa que acontece sem que a gente tenha consciência disso. Porque a palavra que Jesus usa aqui para esse esfriamento do amor não é esquecer, não é perder, não é distrair-se. Porque eu e você podemos perder sem perceber, amém? Podemos esquecer sem perceber, podemos nos distrair sem perceber, mas a palavra que Jesus conecta aqui a perda do amor é abandono. Ele diz, tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. E, irmãos, perder pode ser involuntário, esquecer pode ser involuntário, mas abandonar não. Ninguém abandona uma coisa involuntariamente. O abandono é uma decisão consciente e intencional. E mesmo percebendo que aquilo que eu estou deixando está ficando para trás, eu continuo seguindo em uma outra direção. Jesus diz, olha, você está percebendo que o seu amor por mim já não é mais o mesmo. Você está percebendo que a sua paixão por mim já não é mais a mesma. Você já não me ama mais como me amava no princípio. Você já não ama mais a minha palavra como amava no princípio. Você já não está mais no lugar de oração como estava no princípio. A sua paixão pela igreja e pelos irmãos já não é a mesma como era no princípio. E sabe o que é o pior? É que você tem caminhado na direção oposta, como se nada tivesse acontecendo. O desafio de Jesus é, volta para o lugar aonde você caiu, arrepende e torna a praticar as obras que você praticava no princípio. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui nesse dia? Volta a me amar como você me amava antes. Volte a me desejar como você me desejava antes. O primeiro desafio da igreja do fim é esfriamento espiritual. Mas, irmãos, há uma promessa de Deus para quem vence esse desafio. E qual é a promessa de Deus para a igreja que vence esse desafio? Jesus diz, ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, a árvore essa que está no paraíso de Deus. Irmão, não sei se você percebe, mas todas as promessas que Jesus faz à igreja por vencerem o desafio está conectado a termos um pouco mais de quem Ele é. Você pode dar glória a Deus por isso? Por que está conectado a termos um pouco mais de quem Jesus é, de quem Ele é? Porque Ele é muito, egoísta ou orgulhoso? Não, irmãos. É porque se existisse alguma coisa melhor para Jesus nos dar do que Ele mesmo, certamente Ele nos daria, amém, queridos?
Mas como Jesus sabe que não existe nada nesse mundo que seja tão bom quanto Ele, o seu caráter, a revelação da sua pessoa, o que Ele nos promete é dar mais de si para aqueles que vencerem os desafios que se colocam entre Ele e a promessa de Deus. Diga glória a Deus. Irmão, Jesus promete: eu vou dar para você comer da árvore da vida. A árvore da vida faz referência direta a Gênesis. Você lembra disso? Deus plantou um casal no jardim, e a Bíblia diz que ao plantar esse casal no jardim, Deus disse para eles: vocês podem comer livremente de todas as árvores do jardim. Podem comer todas, livremente. A Bíblia diz inclusive que havia no meio do jardim, ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma árvore chamada árvore da vida. Árvore que daria a eles uma conexão ainda mais profunda com a vida com Deus. Árvore que daria a eles uma experiência ainda mais profunda de viverem em relacionamento com Deus. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Mas a Bíblia diz que ao invés de escolherem a vida que tinha Deus como centro, permanecendo conectados com Ele, a Bíblia diz que eles escolheram romper com Deus, preferindo uma vida que eles eram o centro e não mais a presença de Deus. E isso os desconectou da vida de Deus e os levou para longe do jardim. Jesus está dizendo: se você me amar de verdade e não ceder ao esfriamento espiritual, aquilo que Adão e Eva negaram por preferirem amar a si mesmo mais do que amar a mim, aquilo que Adão e Eva negaram por preferirem ser o centro ao invés de me colocar no centro, eu vou dar para você. Eu vou dar para você uma vida permanente na minha companhia. Eu vou dar para você uma vida mais profunda de relacionamento comigo. Eu vou dar para você de comer da vida que eu tenho preparado para você, e essa vida vai permanecer com você para sempre. Vence o esfriamento espiritual para você ter um pouco mais de intimidade comigo. Vence o esfriamento espiritual para você estar um pouco mais conectado comigo. Vence o esfriamento espiritual para você comer da vida que eu tenho preparado para você. Alguém pode dar um glória a Deus aqui nesse dia? Aleluia! Eu não sei você, mas eu quero estar pronto. Mais alguém aqui? Então vence o esfriamento. Ah, pastor, a monidão está aí. É muita gente, né, apática, fria, mas você tem que permanecer queimando, meu filho. Existe um grande pregador do século 17 que ele falava o seguinte: as pessoas clamam por fogo no altar, amém? Todo mundo quer estar diante de um pregador ungido, sim ou não? Só alguns aqui, amém? Só o pessoal. Oh, gente, vocês vieram para o culto hoje? Cadê vocês daqui? Vamos lá, vocês estão comigo, amém? Todo mundo quer estar diante de um pregador ungido, sim ou não? Pessoal daqui, todo mundo quer estar diante de um pregador ungido, sim ou não? Rapaz, vou ficar com o pessoal do lado de lá, viu? Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Irmão, quando você tem um Rony Oliveira aqui em cima, quem fica feliz? Um Vitor Hugo, estou todo arrepiado. Pastor Lio, Pastor André, é bom demais, não é? Mas às vezes nós estamos diante de um pregador que a gente fala assim: cara, está faltando fogo nesse pregador, viu? Pregadorzinho, mãe. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: é impossível um pregador frio no púlpito se ele está diante de um auditório incendiado. Eu vou repetir isso, amém? É impossível um pregador frio no púlpito se ele está diante de um auditório incendiado. Quem quer fogo no púlpito aqui? Então põe o seu coração para queimar, irmão. Não espere que o fogo venha do altar para queimar o seu coração. Põe o seu coração para queimar, porque o altar vai pegar fogo. Uma igreja que ama Jesus, é impossível ela não ter diante dela homens incendiados por Jesus, compartilhando a sua palavra. Irmão, é impossível o pastor Marcelo não estar aqui no Hope. Vocês já viram o pastor Marcelo para a igreja? Impossível.
Se os irmãos que estão aqui estão assim: Senhor, usa o teu servo, eu quero ouvir a tua voz, eu ainda tenho fome do Senhor, eu ainda tenho sede do Senhor, eu não recebi tudo que eu posso receber, ainda tem mais do Senhor para minha vida. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Agora, irmão, se o coração não está queimando, não tem pregador queimando que aqueça um coração frio. Não existe. Porque o fogo não vem do pregador, o fogo vem do céu. O fogo vem do céu. Fica de pé no seu lugar. Meu Deus, irmãos, eu tinha mais coisa para falar aqui, mas o tempo já acabou. Tem alguém comigo aqui? Fica para o segundo culto, amém? Aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11. Põe na tela, por favor. Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Quem gostou da arte, diga glória a Deus. Apocalipse 2, versículos 10 e 11 diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês vão sofrer perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Não, pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus aí. Chacoalha o seu irmão e fala para ele: acorda, meu filho, em nome de Jesus. Ser fiel até a morte. Seja fiel, se necessário for, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11, por favor, verso 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Qual é o segundo desafio? Bem rapidinho: sofrimento. Entre nós e a promessa da vida eterna, entre nós e a vida mais profunda com Jesus, se coloca um novo desafio: o desafio do sofrimento. Em Mateus capítulo 3, Jesus conta uma parábola. Ele chama a parábola do semeador. Ele fala de uma semente que foi semeada em 4 terrenos: uma na beira do caminho, uma entre os espinhos, a outra entre as pedras, e uma que deu fruto. Jesus diz que a semente que cai entre as pedras, ela recebe a palavra com alegria, com entusiasmo, com empolgação, mas a Bíblia diz que rapidamente aquela planta que está a nascer, ela morre por causa da superficialidade do entendimento da palavra. A pessoa não entende o evangelho, não entende a palavra, não entende a dinâmica do relacionamento com Deus, e por causa da superficialidade da revelação, o sofrimento é muito intenso. Vocês estão comigo aqui? Presta atenção: entendimento superficial, sofrimento intenso. Mas sabe o que é interessante? É que o apóstolo Paulo muda essa equação. Paulo diz que quando a revelação é profunda, o sofrimento é superficial. Quando a revelação é intensa, o sofrimento é mínimo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4: a nossa leve e momentânea tribulação há de resultar para nós num eterno peso de glória. Tem alguém comigo aqui nesse dia? Em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. E o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. Quem nos condenará? Não foi Cristo quem morreu por nós? Não é Ele quem ressuscitou? Não é Ele quem está à direita de Deus e intercede por nós? Segura. E quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas que caminham
na direção do matadouro. Você está pronto para vibrar nesse dia? Você está pronto para exaltar o Senhor nesse dia? Você está pronto para sapatear nesse dia, para dar uns brados de vitória? Chacoalha o seu irmão e fala para ele: mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Diga!